Então vamos lá, moçada. A nossa aula de hoje tem como tema urbanização. Lembrando que a urbanização é um fenômeno. Nesse fenômeno nós temos a transferência da população do meio rural para o meio urbano. Esse fenômeno continua acontecendo, ou seja, essa transferência ela ainda está se manifestando. E é cada vez maior o número de pessoas concentradas, portanto, nas cidades, que representam, claro, o meio urbano. No primeiro momento, você precisa relacionar urbanização à industrialização, ok? Por quê? Porque realmente a atividade industrial ela promoveu uma necessidade maior de mão de obra e essa mão de obra ela sempre esteve concentrada no campo. Então, entenda a partir daí a transferência da população do meio rural para o meio urbano, o que justifica então o fenômeno da urbanização. Tá? Então, é cada vez maior a concentração de pessoas nas cidades. Hoje, nós já temos em torno de quase 60% da população mundial ela vivendo em cidades. O processo da urbanização ele se manifestou de uma forma diferente, envolvendo países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então veja só, até o final do século XVIII, realmente nós tínhamos em torno de 90% da população de cada sociedade vivendo no campo. As atividades primárias elas eram dominantes, né? A agricultura, a pecuária e também o extrativismo. E, como eu disse, por que nós relacionamos a indústria? A partir da primeira revolução industrial, ou a partir da revolução industrial, do processo de modernização da atividade, nós temos essa transferência ela se manifestando, pela necessidade principalmente da mão de obra. Com a presença da indústria, não é? Ofertando empregos, é claro, e oportunidades para quem vinha do campo, é bom lembrar que o campo também começou a se modernizar a partir daí, com a presença principalmente das máquinas, o processo de mecanização. Isso fez então com que esse deslocamento, essa transferência, ela continuasse se manifestando, mas de uma forma um pouco mais intensa. Então o processo é essa transferência do meio rural para o meio urbano, tá? E isso de uma forma intensa vem ocorrendo, tanto que nós temos uma projeção para 2030 de que a população urbana ela representará praticamente o dobro da população rural. E claro, isso impressiona porque é um processo que vem se desenvolvendo ao longo de todos esses tempos. Lembrando que quem vive no campo é produtor e quem está vivendo nas cidades é consumidor. Então, justifica, claro, essa situação. Aqui vocês observam as maiores cidades do mundo. E aqui é um fato interessante. A urbanização, como eu disse, ela começou primeiro nos países desenvolvidos, pela própria atividade industrial. Mais tarde, ela começa nos países subdesenvolvidos, da mesma forma que a indústria foi tardia nesses países subdesenvolvidos. Mas é interessante, o processo da urbanização nos países desenvolvidos foi mais lenta, ela foi mais gradativa. Já nos países subdesenvolvidos, ela foi rápida, ela foi intensa. Tanto que aqui você vai observar, nessa relação aí das maiores cidades no mundo, percebam, nós temos aí o Brasil, nós temos o México, nós temos a Índia, a Índia inclusive aparecendo por 3 vezes, cidades localizadas nesses países, e esses países, como eu citei agora, são países subdesenvolvidos. Então, realmente, hoje nós temos as maiores aglomerações urbanas, elas estão presentes no mundo subdesenvolvido. No mapa você tem um panorama geral da distribuição destas cidades, dessas aglomerações, e vejam que interessante, há uma concentração muito grande no continente asiático, lembrando que só na Ásia nós encontramos 2 países, China e Índia, que hoje
representam, né, uma população absoluta, somando esses dois países, é claro, né, de praticamente 3 bilhões de pessoas. Né, quase 60% hoje da população é mundial. Né, realmente você vê que o foco maior da concentração urbana, das aglomerações urbanas, realmente estão em países subdesenvolvidos. Aqui nós temos alguns conceitos, tá? Lembrando de novo desses conceitos que são muito importantes dentro do processo da urbanização. Então, sítio urbano, esse é um conceito necessário. O sítio urbano é nada mais do que uma localização espacial da cidade, é onde a cidade ela está construída, né, onde ela está edificada. Portanto, nós temos aí, né, a estrutura geomorfológica dentro desse aspecto, ou seja, planaltos, planícies, depressões, vales, é onde então as cidades normalmente são edificadas. Rede urbana na realidade, são as ligações que as cidades elas começam a estabelecer entre si. Lembre que a cidade ela é uma grande prestadora de serviços. Tá? Nós relacionamos aí, né, o setor terciário e o setor quaternário. E à medida que a cidade cresce, que ela evolui e que ela vai se especializando cada vez mais nesses serviços, não é? Essas cidades, né, elas próximas muitas vezes começam a se interligar dentro, claro, das características relacionadas, né, a esses serviços, né, que vão se especializando. Conurbação, esse é um fenômeno que indica o crescimento espacial de uma cidade que vai fundindo-se a outras cidades que estão próximas. Então é um crescimento horizontal, é uma expansão dentro, claro, da influência que essa cidade, uma cidade já grande, vai tendo em relação a outras cidades que estão próximas dela. Então, realmente existe um crescimento horizontal, espacial, e existe então esse processo de fusão. As cidades menores que vão sendo incorporadas, elas não perdem nenhum tipo de autonomia. Elas seguem, né, com as suas administrações, porém, é claro que a cidade mãe, que é a cidade grande que está realizando esse processo, ela acaba tendo uma influência muito grande. A área metropolitana, ela está estabelecida exatamente dentro desse contexto da conurbação. Tá? Então você tem uma cidade central, que seria a cidade maior, aquela que realmente conurbou, não é? E ao redor, as chamadas cidades periféricas, elas vão estar fundidas, elas vão estar interligadas. Né? Então, é o que a gente chama de região metropolitana ou de área metropolitana. E a metrópole, nós vamos lembrar aí da hierarquia urbana, a metrópole é um dos níveis, né, de expansão, de crescimento e de conurbação, né, que uma cidade tem pelo nível de influência que ela vai apresentar, né, pelo nível de influência que ela vai considerar. Né. Ser uma megalópole, que é vamos entender, o último escalão dentro do processo de hierarquia, é com certeza aquela cidade que tem um poder de decisão e uma influência muito grande em relação ao mundo todo. Tanto que depois nós vamos observar, são poucas megalópolis existentes. A hierarquia urbana a que eu me refiro, né, é essa daqui. Então veja, quando uma cidade ela inicia o processo de crescimento, tá? Ela é uma cidade, simplesmente, consideramos ela uma cidade local, e ela começa a apresentar uma especialização nos seus serviços, ela começa, portanto, né, a influenciar cidades que estão próximas, é quando a conurbação ela tem o seu primeiro momento. Então, de uma cidade local, tá? Essa cidade ela pode se tornar um centro regional. E o centro regional vai ter influência sobre as cidades menores que estão próximas dela. Seguindo essa hierarquia de um centro regional, a cidade pode se compor como uma capital regional. Sendo ela uma capital regional, ela vai servir de polo, ela vai servir, portanto, de referência aos centros regionais menores.
Na evolução de uma capital regional, ela pode chegar à condição, então, agora de uma metrópole regional. E a metrópole regional, ela vai influenciar muitas outras cidades menores, tá? E já tem-se aí, né, uma concentração, é clara, numerosa de pessoas. E os serviços cada vez mais especializados. Da condição de uma metrópole regional, ela chega então ao ponto de ser uma metrópole nacional. E aí sim, a influência passa a ser em todo o território nacional. Tá? Depois nós vamos entender e vendo isso em urbanização brasileira, aí vocês vão ter os exemplos, né, para que isso fique bem ilustrado. E dessa condição de metrópole nacional, ela pode chegar então a ser uma metrópole mundial, né, ou podendo ser ela considerada uma cidade global. É quando a influência dessa cidade ela não se restringe só ao seu país, mas ela tem, né, uma influência a nível mundial. É o grande exemplo que nós temos aqui no Brasil, já aproveitando, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a nossa, né, cidade global. Aqui o que a moçada tem são dois esquemas dessa hierarquia urbana, e você tem o esquema clássico e você tem o esquema atual. No esquema clássico, o que você vê é uma dependência direta, considerando dentro da hierarquia, como você vê, a vila, a cidade local, o centro regional, a metrópole regional, nacional. Então, é uma dependência direta. A vila depende da cidade local, a cidade local do centro regional, o centro regional da metrópole regional e assim por diante. Mas o que nós temos no momento, dentro do processo da conurbação, da urbanização, então lembra que eu disse, no primeiro momento você tinha a atividade industrial relacionada. Nesse segundo momento, que é o nosso momento atual, você tem o processo da globalização. E dentro do processo da globalização, o que nós temos? Uma interdependência, que é o esquema atual que você vê aqui para essa hierarquia, certo? Então você vê, né, o sentido das setas indicam, tá, essa interdependência, ou seja, você tem ligação entre vila, metrópole nacional, entre metrópole regional, né, é a interdependência, que é basicamente o processo e a característica que nós vivenciamos agora, ok?